Olá, mais uma vez seja bem-vindo ao programa de cultura do nosso projeto de adequação para a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu sou Ivan Paiva, você já me conhece. Hoje o nosso tema é muito importante. Nós vamos falar sobre o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados nos nossos fornecedores, né, da nossa instituição. Mais uma vez, recordando, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala sobre o uso e tratamento de dados pessoais e sensíveis, né, que as instituições fazem, né? E nós falamos também já em um curso passado que nós temos que tratar dados segundo um consentimento legal. E a lei nos traz 10 bases legais para que a gente possa tratar dados, né, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. A primeira base é a gente obter um consentimento do titular para coletar, né, e tratar os seus dados, né, um consentimento informado. A segunda base nós tratamos dados, né, para cumprir uma obrigação legal, regulatória, né, uma lei. A terceira base nós tratamos dados para executar uma política pública, né. O quarto fundamento, né, para estudo por órgão de pesquisa. O quinto, né, tratamos dados para execução de um contrato entre controlador e fornecedor. Então, por exemplo, quando nós tratamos dados, né, dos nossos colaboradores, existe um contrato de trabalho, né, entre o titular do dado, que são os colaboradores, e a nossa empresa, né, para o exercício regular de direito. O que significa isso? Você não precisa pedir um consentimento para coletar o dado de uma pessoa contra quem você vai entrar com uma ação judicial, né? Se eu estou coletando dado para proteger uma vida humana, então isso é permitido, né, pela LGPD, ou uma instituição de saúde, né, que trata dados pessoais, né, enquanto a tutela de saúde, né, enquanto está sendo feito um tratamento médico. Então esse é o oitavo fundamento. O legítimo interesse do controlador é quando a nossa empresa tem um legítimo interesse em tratar o dado, né, de um titular de dados. Nesse caso, nós temos que seguir todos os preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos que documentar que eu tenho um processo que faz parte do nosso negócio. Isso é importante, né, que eu trate esse dado para o nosso negócio. Estou fazendo com segurança, sem trazer constrangimento, né, e sem compartilhar com pessoas de maneira indevida ou sem retirar direitos do titular. Ou eu trato dados para proteger um crédito que eu tenho. Então, essas são as 10 bases legais para tratamento de dados, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados. Em outras palavras, né, a Lei Geral de Proteção de Dados diz que nós devemos tratar o dado, então, com consentimento legal e dentro da finalidade do nosso negócio, né, que quem acessa o dado participa do processo de trabalho, que o uso desse dado não vai trazer um constrangimento ou retirar direitos dos titulares, o uso desse dado não vai trazer um dano ao nosso negócio e trataremos o dado com segurança da informação. Bem, os nossos fornecedores, eles também devem cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Imagine, né, que nós compartilhamos dados com os fornecedores, que a gente pode ser o controlador do dado, mas quando nós compartilhamos o dado, o nosso fornecedor, ele é o operador, né, do dado. Então, nós temos responsabilidade e o nosso fornecedor também é responsável pelo tratamento de dados. Observe que os fornecedores são uma área de riscos, né? São os maiores riscos da LGPD. Por quê? Porque nós não temos controle sobre o tratamento de dados que ele faz. E também não sabemos se ele terceiriza dentro da sua instituição e ele compartilha o dado com outro fornecedor. Então, eles são uma área de riscos, eles também precisam demonstrar que cumprem a LGPD, eles precisam colocar a Lei Geral de Proteção de Dados na sua operação, nos seus serviços e nos produtos que eles oferecem a nós, né? Os clientes irão sim pressionar os fornecedores para eles obtenham a conformidade. Se eles não tiverem conformidade LGPD, provavelmente eles vão perder mercado, né? Eles também vão sofrer uma pressão sobre o seu lucro. Por quê? Porque eles também precisam adequar, né, investir na adequação e na sustentação da Lei Geral de Proteção de Dados. Já sabemos que os pequenos fornecedores terão um desafio maior por serem pequenos, né? É importante que o nosso fornecedor ele tenha compliance também na sua cadeia de fornecedores. Eles precisam manter a maturidade no tempo e no turnover, né? E eles devem implementar uma governança conosco, com seus clientes, e um bom processo de comunicação. Por quê? Porque se eles tiverem um incidente, eles têm que nos comunicar o mais rápido possível. E qual é o nosso papel na gestão da conformidade LGPD dos nossos fornecedores? Comunicação,
né, buscar evidências, monitorar os fornecedores e agir em alguma situação. Então, se você tiver um cargo de liderança, ou se você almeja um cargo de liderança, atue como responsável pela gestão dos nossos fornecedores, né, os fornecedores da sua área. Comunique que a nossa empresa espera que o fornecedor tenha um programa de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Peça evidências de que ele está com um projeto de adequação em andamento, ou já está documentado, ou já está adequado, e documente, né? Como é que você pode pedir evidências? Ora, pergunte para ele, a sua empresa tem um projeto de adequação à LGPD? Como que a sua empresa trata os dados pessoais sensíveis? Como é que é o programa de cultura, de privacidade lá na sua empresa? Você pode me enviar uma cópia do treinamento da LGPD que você ministra para os seus empregados e terceiros? Existe um encarregado de proteção de dados na sua empresa? Isso já está comunicado no site? Ora, se esse fornecedor, né, não tem um encarregado de proteção de dados, e se isso não está, ou se ele diz que tem e não está no site dele, então a gente tem que ficar preocupado, sim, né, e escalar isso com o nosso encarregado de proteção de dados, né? Já ocorreu algum incidente de tratamento de dados na sua empresa, né? Então, um sequestro de dados, um furto ou uma perda? Então, essas são uma das formas da gente pedir evidência, né? A área de proteção de dados da nossa empresa, o nosso encarregado de proteção de dados, ele vai apoiar, né, a organização, a nossa empresa, na busca dessas evidências. E você participa disso, né? Motive os seus fornecedores a buscar a conformidade à LGPD e comunicar também incidentes imediatamente. Né? Inclua a LGPD na gestão dos seus fornecedores, desde o processo de seleção, na gestão do fornecedor, dos fornecedores, da comunicação, nos seus produtos e nas entregas que ele faz. Instrua a sua equipe, né, que a monitoração da segurança da informação é responsabilidade de todos dentro da área. Então é muito importante que você saiba que a nossa empresa tem um projeto de adequação à LGPD, que os fornecedores e terceiros eles devem sim tratar dados em conformidade à LGPD. Nossa empresa temos um encarregado de proteção de dados, né, chamado DPO. Nós precisamos saber como tratar os dados pessoais e sensíveis em conformidade à LGPD e devemos informar ao DPO se nós identificarmos o uso irregular de dados dentro da empresa, né? Fique em contato, aprenda, né, cada vez mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. O Brasil está iniciando na LGPD, então novas orientações, novas regulamentações podem ser disponibilizadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E eu agradeço mais uma vez a sua cooperação, a sua participação no nosso programa de cultura da LGPD.